E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar com a nossa matéria aí de equações trigonométricas. Então nós temos aí uma questão da PUC, onde diz assim: na equação tangente de x igual a cotangente de x em reais, né, em R, onde x está compreendido entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0 e 90 graus. O valor de x é... Então nós temos que resolver essa equação aí, que é a tangente de x igual a cotangente de x. Então eu sei que cotangente, né? Então é aquele modo que eu falei com vocês. Vocês têm que sempre trabalhar com seno, cosseno e tangente. Então, conforme aparecer cotangente, secante, cossecante, vocês vão transformando e reduzindo essa equação aí. Então o macete aqui é o seguinte, ó. Tangente de x é igual cotangente, né? 1 sobre tangente. Pegando tangente e multiplicando com tangente, nós temos tangente ao quadrado de x. Isso é igual a 1. Tirando a raiz quadrada disso, nós vamos ter que a tangente de x é mais ou menos 1. Tá? Então, lembrando lá da nossa tabelinha, que o ângulo que tem tangente igual a 1 é o 45 graus. Então, nós temos o x como π sobre 4, tá? E o menos 45, que é o menos π sobre 4. Só que o nosso resultado é o π sobre 4. Por que é o π sobre 4? Porque ele diz que o intervalo, né, do x é de 0 até 90 graus. Então, se você tem dentro do círculo trigonométrico do 0 ao 90 graus, tá? Então o único resultado que a gente vai ter aqui é o 45 graus, que é o nosso π sobre 4, tá? Então a nossa resposta aí é a letra D de dado. Então vamos para mais uma questão aí da PUC. Ele diz assim: sabendo que cosseno de 3x é igual a menos 1, quais são os possíveis valores de cosseno de x? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós temos que cosseno de 3x é igual a menos 1, tá? Só que a gente sabe que o ângulo que tem cosseno menos 1, né, lá do círculo trigonométrico, então no círculo trigonométrico, o cosseno é esse eixo aqui, o eixo do x. Então nós temos aqui, ó, o menos 1 está aqui. O cosseno dele é o cosseno de π, né? Então o cosseno de π é menos 1. Então nós temos aqui que cosseno de 3x é igual a cosseno de π, certo? Então nós temos que 3x é igual a π. Só que ele quer os possíveis valores. Então você vai ter aqueles números de voltas, né? Que é o 2k vezes π, ou seja, quando ele der uma volta, você vai somar 360. Deu mais uma volta, você vai somar o 2 vezes 2 π. Né? Então você vai somando 360 a cada vez que ele vai dando volta aqui. Então por isso que tem esse 2kπ aqui. Beleza? Passando o 3 para o outro lado, nós temos que x é igual a π sobre 3, que é o nosso ângulo de 60 graus, mais 2kπ dividido por 3, tá? Então ele quer o cosseno de x. Então o cosseno de x, agora a gente vai achar os valores de x, tá? Então quais são
os valores possíveis para cosseno de x. Então, continuando aí, ó, chegamos que x é igual a π sobre 3 mais 2kπ, certo? E ele quer saber os possíveis valores para cosseno de π. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar o k igual a zero, né? A gente vai botar os valores inteiros aí para k. Então, nós temos o primeiro valor que é k igual a zero. Quando o k for igual a zero, aqui vai ficar 2 vezes 0 vezes π dá zero. Então, nós vamos ter o quê? O cosseno do π sobre 3, já que isso tudo ali vai dar zero. Então, cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60. Qual é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Beleza? Agora a gente vai fazer o k igual a 1. Para k igual a 1, nós vamos ter o cosseno de x, onde o x vai ser, se aqui for 1, vai ficar, aqui é sobre 3, né? Aqui, então nós vamos ter 2 vezes 1 vezes π dá 2π sobre 3. 2π sobre 3 mais π sobre 3, nós temos 3π sobre 3, certo? 3π sobre 3 é π. Então, quando k for igual a 1, nós vamos ter π. Então, qual é o cosseno de π? É o menos 1. Então, já temos mais um valor aí. Quando k for igual a 2, nós vamos ter lá o quê? 4π sobre 3 mais π sobre 3, que dá 5π sobre 3. Então, nós vamos ter o cosseno de 5π sobre 3. 5π sobre 3, o cosseno dele é o cosseno de 300, né? Já que 5π sobre 3 é o 300. Então, lembrando lá do círculo trigonométrico, nós temos o 30 aqui em cima. Então, aqui é o 30. O 30, 60. Né? Que foi o nosso primeiro ângulo aí, π sobre 3. O 5π sobre 3, ele está aqui embaixo, é o 300. Então, ele está abaixo do eixo aqui. Ou seja, 60 menos aqui. Então, ele tem o mesmo valor do 60 aqui. Tá? Então, o cosseno de π sobre 3 e o cosseno de 5π sobre 3 é o mesmo, que é meio. Então, eu olho aqui para o eixo aqui, ó. Os dois, ó, tem o valor positivo e o valor é meio, tá? Porque cosseno de 60 não é meio. O cosseno de 300, já que ele está abaixo aqui, ó, 60 graus aqui, vai ser o mesmo lá. Então, a gente está falando aqui do eixo do cosseno. Nós temos aqui, ó, o mesmo valor. Beleza? Quando o k for igual a 3, nós vamos ter lá em cima o quê? O nosso x. Aqui vai ser 3, vai dar 3 vezes 2 dá 6π sobre 3. Então, 6π mais π dá 7π. Então, vai ser o cosseno de 7π sobre 3. Né? Mas quem é 7π sobre 3? Ó, π não é 180? 180 dividido por 3 não dá 60? É o ângulo 420. Certo? Se é o 420, 420 menos 360 dá 60. Então, o ângulo 7π sobre 3 é o mesmo ângulo de 60. Então, aqui também vale meio. O que eu estou reparando é que se eu for continuar aqui, sempre vai dar esse intervalo. Então, a nossa resposta aí, ó, vai do menos 1 ao meio. Então, seria a letra A, que é do meio a menos 1. Continuando aí, pessoal. Mais uma da PUC aí. Ele diz assim: considere a equação seno de 2θ igual a cosseno de θ. Assinale a soma de todas as soluções da equação com θ pertencente ao intervalo
de 0 a 2π, ou seja, de uma única volta, né? Então a gente vai ter que calcular o seno de 2θ e o cosseno de θ num círculo trigonométrico, numa volta só. Então não vai ter várias voltas, né? Ele limitou aí a uma única volta. Então vamos só relembrar aqui uma propriedade aqui, que é o seno de 2x. Quando você tem seno de 2x, eu posso escrever isso como 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, né? Isso aí a gente já viu na aula anteriores aí, que a gente tinha também lá o seno de dois ângulos, né? X mais x. Aí é aquele macete, que é seno, aí vai ficar seno, cosseno, mais seno, cosseno. Se for cosseno, é seno, seno, cos, cos. Né? Então isso aqui, ó, seria seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Né? Então, se a gente tinha lá 70, aí botava 20 mais 50. Né? Então, a gente teve essa aula aí só para relembrar essa parte aí. Então, depois a gente lembra aí daquele seno, né, que é senta, senta, coça, coça, daquele vídeo que a gente já viu, a gente vai precisar desse aqui. Então, a gente tem no exercício o seguinte, ó, seno de 2θ, certo? Igual a cosseno de θ, no intervalo de 0 a 2π. Então, a gente vai pegar esse seno de 2θ aqui e vai usar essa parte aqui de cima aqui. Vai ficar 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ igual a cosseno de θ, certo? Vou pegar esse cosseno de θ e jogo para dentro. Então, vou ficar com 2 seno θ vezes cosseno θ menos cosseno θ igual, já que esse cara saiu, aqui fica zero, certo? Colocando o cosseno em evidência, nós temos cosseno em evidência, cosseno de θ, e dentro do parênteses, aqui ó, tirei o cosseno daqui, ficou 2 seno θ. Então 2 seno θ menos, tirei o cosseno daqui, ficou 1, igual a zero, certo? Então nós temos aqui uma equação igual a zero. Então o cosseno de θ pode ser zero e o 2 seno de θ menos 1 também pode ser zero, certo? Então vamos analisar isso aí. Então, analisando primeiro o cosseno de θ igual a zero, quais são os ângulos que eu tenho cosseno igual a zero? É só lembrar do círculo trigonométrico. Seno, cosseno, né? Se é igual a zero, ele está no eixo do seno. Então, nós temos aqui o π sobre 4, que é o 90, e o 3π sobre 2, que é o 270. Então, nós temos, por θ, cosseno de 90 é zero e cosseno de 270 também é zero, certo? Porque já que o eixo do cosseno está aqui, ó, ou seja, cosseno de zero aqui é 1 e cosseno de 180 é menos 1. Então, no eixo dos cossenos, eu tenho 1 e menos 1. Agora, no eixo do seno aqui, por cosseno, é 0 e 0, certo? Então, isso a gente já viu também. Então, nós temos dois ângulos aqui, ó. O θ igual a π sobre 4 e θ igual a 3π sobre 2, tá? Então, já analisamos aí o cosseno. Então, seguindo aí a segunda equação, né, que era igual a zero, era o 2 seno de θ menos 1 igual a zero, que era o que estava dentro do parênteses. Então, passando o menos 1 para lá, temos 2 seno de θ igual a 1, e passando
o 2 dividindo, temos seno de θ igual a meio. Então, quais são os ângulos que a gente tem o seno igual a meio? De novo, a gente vai lá no círculo trigonométrico. Então, nós temos dois ângulos. O primeiro dele, né, o seno está aqui, o meio está aqui. Então, o primeiro ângulo aqui, ó, seria o 30, né? Então, nós temos aqui, ó, seno de 30, que é π sobre 6, é meio. E o outro é o 150, que está lá do outro lado lá, que é o 5π sobre 6, certo? Então nós temos 4 valores agora para somar. Quais são os valores que a gente tem para somar? Então nós temos a soma, os valores do cosseno era o π sobre 2, depois tínhamos o 3π sobre 2, na parte do seno foi o π sobre 6 e o 5π sobre 6, tá? Somando aqui, ó, temos π sobre 2 mais 3π sobre 2 é 4π sobre 2. π sobre 6 mais 5π sobre 6 é 6π sobre 6. 4 dividido por 2 dá 2π. 6 dividido por 6 dá π. Então, o nosso resultado aí é o 3π. Então, a nossa letra é a letra